Voltamos para a quarta edição do nosso podcast semanal sobre esporte, sobre futebol capixaba, sobre tudo de mais importante que acontece no cenário futebolístico no Espírito Santo e também no Brasil. Novamente estou aqui com o Daniel, agora presencialmente de novo, ele cumpriu o período de quarentena em casa, isolado. Está conosco aqui novamente o repórter Daniel Marçal. Daniel, muito bem-vindo. Obrigado, João. Feliz de estar de volta aí depois desses 14 dias de quarentena. Um pouco de preocupação, mas tudo certo, estamos de volta aqui ao trabalho. É bom que deu tudo certo. Enfim, como o Daniel falou, a quarentena, a gente não queria estar falando de pandemia, né? Porque é um assunto muito pesado, a gente repercute muito no site, nas notícias diárias, né? Então, é um assunto que preocupa muito e, infelizmente, ainda está muito presente na vida de todo mundo no Brasil e no mundo. No Brasil, principalmente, porque a gente vive novamente uma onda muito perigosa da doença. E, assim, já adiantei, eu não queria continuar falando disso, mas não tem como, até porque a principal competição de futebol aqui no estado, o Capixabão 2021, foi paralisado por conta da alta dos casos e óbitos em decorrência da Covid-19, e o governador Renato Casagrande ele fez um novo decreto de quarentena aqui no estado, paralisando atividades não essenciais, num prazo inicial de 14 dias, podendo ser prorrogáveis, e inclusive o campeonato, como eu adiantei, foi também paralisado. Com isso em vista, assim, o Capixabão também nesse período de 14 dias, né, ele tem a volta prevista para o dia 1º de abril. A gente não sabe ainda se será a volta definitiva, porque se tudo melhorar, né, torcemos para que isso aconteça. De fato, o campeonato poderá voltar, enfim, naqueles mesmos moldes, sem torcida, enfim, todos os protocolos sendo tomados para evitar o contágio. Mas, como disse, ele pode ser prorrogado. Esse prazo pode ser ainda prorrogado, o que causa prejuízo para os clubes, né? Infelizmente, a gente sabe que a gente tem uma Série A de Campeonato Brasileiro, uma Série B, uma Série C e uma Série D. E os clubes capixabas, eles são clubes de menor investimento no país, então são empregados, são trabalhadores que não têm uma reserva financeira tão grande, né? Infelizmente, o que acontece é que quando você paralisa as atividades de quem já está lá no topo, talvez não sinta tanto, mas quem precisa muito são os que mais sentem, infelizmente. E aí, para falar disso, Daniel, a gente pediu, vídeos dos dirigentes dos clubes capixabas para trazer até você qual a opinião de cada dirigente dos clubes com relação a essa paralisação, né? Porque, assim, sendo contra ou a favor, tem que paralisar. E aí a gente tentou conversar com todos, pedimos de todos, né? A gente só não conseguiu contato com o pessoal do Real Noroeste, mas de resto a gente pediu de todos os clubes da Série A um posicionamento em vídeo, que a gente vai mostrar para vocês. E, Daniel, já dá para adiantar aqui de fato, né? Mostram muita preocupação e como aquilo que eu tinha dito, né? Muitas vezes o clube não sabe como vai ser o futuro, até por conta da pandemia e por conta dessa paralisação, né? João, como você bem trouxe aqui, novamente a gente entra nesse período de quarentena, a princípio desses 14 dias, a gente não sabe se vai ser prorrogado ou não, mas os clubes capixabas vão sofrer também com essa parada. A gente fez esse pedido, esses dirigentes, esses treinadores, esses diretores dos clubes, para enviarem qual a opinião deles sobre essa parada, como que isso vai afetar o clube financeiramente, como os treinos estão liberados, né? Os jogos não estão paralisados, mas vocês vão continuar treinando. Como é que vai ser esse cronograma de treinos e tudo mais? Então a gente fez esse pedido para essas pessoas, para nos dar esse feedback sobre essa paralisação aqui no Espírito Santo. Pois é, como o Daniel adiantou, uma diferença, a gente já passou por uma quarentena, né? Num período de quarentena no estado do Espírito Santo em 2020, no início da pandemia ainda, e também o campeonato foi paralisado. Naquela época foi paralisado o campeonato e os treinos. A diferença é que, neste período, os treinos podem continuar acontecendo, né? Enfim, os atletas continuam nos alojamentos, continuam nos CTs, continuam fazendo as atividades. Então, teoricamente, você não precisa, por exemplo, um atleta de fora, não precisa voltar para a cidade natal para cumprir o período, ter mais gasto para o clube, né, porque tem contrato em vigência. Então essa foi a diferença da quarentena do ano passado, de 2020, para essa agora de 2021. Eu acho que naquele começo, João, a gente não tinha ainda todos aqueles protocolos sanitários ainda decididos, formalizados ali pelo governo. Hoje em dia a gente consegue ter um pouco dessa organização dentro dos clubes, questão de testes aí. E o que eu ia falar é o seguinte: os clubes já perderam financeiramente com a questão das torcidas, né, João? Mesmo que pouca torcida durante os jogos, isso faz uma diferença financeira para o clube. Então, agora com essa parada total, um pouco complicado, a gente sabe da nossa realidade aqui, mas vamos deixar esse pessoal
falar aí como que vai ser essa parada durante esses 14 dias aqui no Espírito Santo. Desde já eu deixo um agradecimento aqui ao pessoal da assessoria de imprensa dos clubes, pessoal que gerencia a comunicação, às vezes nem são jornalistas em si, mas é uma galera que contribui, né, para o trabalho do jornalista, de enviar informação, enviar foto. Então desde já agradeço a parceria de todos vocês e não vou me alongar muito mais. Fiquem aí com os depoimentos dos dirigentes capixabas com relação à paralisação do Campeonato Capixaba 2021. Como presidente do Vitória, qual a sua opinião sobre a paralisação do Campeonato Capixaba em decorrência do aumento do número de casos da Covid-19? O futebol ele não anda alijado da sociedade, né? Então nós precisamos entender também esse momento difícil que todos nós estamos passando, várias pessoas morrendo, a gente perdendo nossos entes queridos. Então eu acho que agora, esse momento, o esporte tem que dar a sua contribuição também. A gente fica um pouco mais tranquilo, saber que o clube pode haver os treinamentos, né? Porque se realmente parasse tudo, seria um prejuízo muito grande para o clube, para todos os clubes. Mas aqui o Vitória, a maioria dos atletas eles moram aqui, ficam alojados, então não tem contato com o transporte público, então o controle é mais fácil. Mas eu acho que acertadamente a gente pode esperar esses 14 dias aí. Eu acho que tem margem para trabalhar dentro do calendário, dentro da tabela, para o campeonato termine aí no prazo estipulado desde o começo. E durante esse período de quarentena, como é que o clube vai funcionar? Como serão os treinos? O clube, para todas as atividades, ele vai ser fechado a partir de hoje, para as escolinhas, para a base, para as escolinhas de natação. E respeitando o decreto do governador, nós vamos manter só o esporte, só o profissional, o departamento profissional de futebol trabalhando. Os treinos vão ser, o planejamento já está sendo todo feito pela comissão técnica. Nós vamos, dentro das regras sanitárias, manter o grupo trabalhando com álcool em gel, com distanciamento, com trabalho, grupo fracionado de jogadores para que não tenha aglomeração. Uso de máscara na dependência do clube, né? O acesso vai ser extremamente restrito a partir de hoje. Somente funcionários, jogadores, comissão técnica e diretores ligados diretamente ao futebol vão ter acesso ao estádio para a gente preservar, manter aqui uma bolha segura. Bem, João, evidentemente que nós tivemos que nos reprogramarmos aí, né, com essa decisão necessária diante do aumento da pandemia aqui no estado. Com relação à rotina de treinamentos, vai continuar sendo da mesma forma. Vamos treinar duas semanas de paralisação. Acabou vendo uma boa hora também, porque vamos recuperar alguns jogadores que estão machucados, outros que estão se recondicionando fisicamente. E, enfim, né, a gente decidiu, o professor Aras, o professor Cleito, o Thiago supervisor, junto comigo, a gente traçou uma reprogramação, né, o João, nosso diretor de futebol, nós reprogramamos e aproveitar também para parabenizar a decisão da federação de não aumentar o calendário, né, para manter o calendário até a data que estava prevista anteriormente, dia 22 de maio. Isso não vai acarretar novos custos, enfim, que seria muito ruim, muito difícil para todos nós. Então, não tenho o que lamentar. Nós estamos num momento muito difícil, um momento que todos nós temos que contribuirmos, e a rotina de treinamentos vai ser mantida até o recomeço no dia 1º de abril. Passando algumas informações do São Mateus, a gente realmente vem passando um momento difícil, né? O time praticamente estava fora do campeonato estadual esse ano, e eu acho que essa pandemia, essa paralisação aí, a gente consegue suportar pelo menos uns 14 dias, né? Mas mais um pouquinho o São Mateus realmente não consegue fazer o seu término do campeonato. A situação nossa é muito complicada, o clube vive um momento complicado, sem receita. Entrou aos 44 do segundo tempo, né? Na verdade entrou mais com a paixão, não com a razão, para não de repente ser penalizado, 2 anos de suspensão, né? A gente já tem um compromisso com o clube da Série B desde dezembro do ano passado, mas a pedido do presidente do Conselho Deliberativo nós voltamos para poder estar ajudando, como torcedor do clube, né? Por gratidão ao clube, pela história que fizemos dentro do clube, de títulos, né? Fomos bicampeão da primeira divisão de futebol profissional,
conseguimos todos os títulos na categoria de base e temos esse respaldo no município. Então tentamos fazer um procedimento, o clube foi montado uma parceria para a disputa do campeonato, vem cumprindo com seus compromissos, apesar do momento ser muito ruim para o São Mateus, adverso, né, na zona de rebaixamento, mas nós sabemos que o São Mateus tem camisa, tem total condição. Vamos lá, a gente enxerga essa paralisação do campeonato capixaba com bastante cautela, né? Ao mesmo tempo que existe essa preocupação, que é muito importante, que é a saúde das pessoas, que é a pandemia, mas também existe o outro lado da história, que são altos investimentos feitos pelos clubes, que vão ter toda a sua programação praticamente paralisada, né? Com certeza vai trazer muita dificuldade do aspecto físico, psicológico, né? Logístico. O futebol capixaba já não tem tantas possibilidades financeiras e com isso o custo vai realmente elevar. Em relação à programação, a gente está lá no Parque do China, numa pré-temporada que já tinha sido marcada, né? E retorna para Cachoeira na próxima sexta-feira, após o almoço, onde daremos sequência pelos próximos 15 dias aos trabalhos normais físico e técnico, né? Se preparando para a próxima partida contra o Serra, provavelmente no dia 1º de abril. Você viu aí todos os depoimentos, né? Enfim, como eu disse, a gente tentou falar com todos, a gente teve o depoimento apenas desses dirigentes, os outros ou mandaram nota ou não se pronunciaram, né? Enfim, procuramos. Já adianta aqui, o Rio Branco Atlético Clube, ele enviou uma nota, não pôde enviar um vídeo para nós, mas o Rio Branco Atlético Clube aqui da Grande Vitória enviou uma nota que eu leio aqui na íntegra para todos vocês. Abre aspas. A diretoria do Rio Branco apoia a paralisação do Campeonato Capixaba durante o período de quarentena decretada pelo governo do estado. O clube montou uma logística específica diante dos casos de Covid-19 e a paralisação do campeonato. Os jogadores que testaram positivo para a doença estão em isolamento total em um alojamento específico, recebendo todo o acompanhamento necessário do clube. Já os demais atletas que testaram negativo vão seguir treinando normalmente, visando o retorno do estadual. Fecha aspas. E aí eles falaram de jogadores que testaram positivos, né? Você deve estar se perguntando, mas teve já caso? Sim, tivemos. Ao todo, 9 jogadores e 4 membros da comissão técnica do Rio Branco testaram positivo. E aí o clube mesmo, em sua rede social, no Instagram, postou quais são esses jogadores, né? O Buá, Thiago Freitas, Sanches, Gian, Esley, Gil Mineiro, Gideão, Douglas, Eric, fechando os jogadores e aí membros da comissão técnica. Temos o técnico, o alemão André Visser, Flávio Augusto, auxiliar técnico, Jonathan, fisiologista e Wesley Martinelli, preparador físico. São esses os casos positivos do Rio Branco. Infelizmente, né, Daniel, hoje pela manhã o depoimento do próprio técnico, o alemão o André Visser, ele falou que estava em estado grave, né? João, ele mesmo, no meio das suas redes sociais, informou que está internado em Linhares, né? E com um pulmão um pouco comprometido. A gente torce aí pela pronta recuperação do treinador, para que ele volte seus familiares, seus amigos, que volte também ao seu trabalho como técnico ali à frente do Rio Branco, que tudo dê certo, que ele passe por esse momento difícil com vitória, né, saindo desse hospital. Tomara. Voltando à vida normal. É isso aí, estamos mostrando para você agora o depoimento do André, que ele mesmo deu em sua rede social, né, falando que está internado sendo muito bem cuidado no Hospital de Linhares. E vamos dar sequência. Você pode estar se perguntando, porque o campeonato foi paralisado, né? E ontem, né, a gente está gravando o programa no dia 19, uma sexta-feira, 19 de março de 2021. E no dia 18 a gente teve 2 jogos da Copa do Brasil no Kleber Andrade, 2 jogos de fora, de times de fora. E aí você pode estar se perguntando, mas o Capixabão foi paralisado, a gente teve jogo de fora, como que é isso? Eu vou explicar, calma. No decreto, né, o decreto foi publicado na quarta-feira, e com isso, né, assim, ficou-se acordado que o Campeonato Capixaba seria paralisado na quinta, ou seja, dia 18, data de ontem, e os jogos de fora, porque muitos times do Brasil alugam o Kleber Andrade para realizar seus jogos aqui se teve alguma intercorrência em seu estado, em sua cidade, e aí acaba alugando o Kleber Andrade. Foi isso que aconteceu para termos os 2 jogos da Copa do Brasil aqui no Kleber Andrade. Então, os jogos do Campeonato Capixaba paralisados a partir da quinta-feira, no caso ontem, dia 18, e os jogos de fora paralisados a partir desta sexta-feira, dia 19.